E aí, beleza? Estamos de volta. Aqui vamos falar sobre esses problemas, né? Continuando aí, quem quiser já dá uma anotadazinha aí, se achar viável, né? Uma foto, sei lá. Poluição da água e poluição do solo, para finalizar. O primeiro aí da poluição da água, que a gente vai falar, é diferente. Poluição é o lançamento de substâncias que alteram as propriedades químicas aí nesse caso. A contaminação da água, ela ocorre com agentes biológicos, vírus, bactérias, protozoários, vermes. Então a gente vai falar de poluição e nem tanto de contaminação, ok? Primeiro, eutrofização. Eutrofização é um fenômeno que pode ocorrer naturalmente e acelerado pela ação antrópica do homem. A gente tem esse fenômeno que ocorre pelo excesso de nutrientes que são lançados em um rio, uma lagoa, um lago ou mesmo no mar. Quem são esses nutrientes lançados em excesso? Carbono, o enxofre, o nitrogênio, o fósforo, o potássio, os nutrientes de um modo geral. E esses nutrientes estão presentes principalmente em dejetos que foram lançados ali, fezes, urina, sabão, detergente, o óleo que você usa na cozinha. Todos esses contêm esses nutrientes que podem acelerar o processo de eutrofização. Além disso, o próprio esgoto doméstico, ou os esgotos industriais, também contribuem com o acúmulo excessivo desses nutrientes naquele leito e que vai proporcionar o aparecimento da eutrofização. Então, o que vai ocorrer? Se eu forneço muito nutriente, eu vou favorecer o crescimento das algas, né? Os seres fotossintetizantes, os seres autótrofos vão começar a se multiplicar, no caso o fitoplâncton, que são as algas, que multiplicando-se em excesso, elas vão fornecer bastante oxigênio naquele ambiente e vão fornecer bastante comida para quem depende, né? O zooplâncton e os outros animais que estejam ali naquele ambiente aquático. O problema é que o fitoplâncton tem um tempo de vida curto. Então eu tenho duas características aí. Eles vivem pouco e que se multiplicam em grande quantidade. Quando eles se multiplicam em grande quantidade, imaginem esse fitoplâncton aqui, cobrindo aqui a superfície do rio, formando uma manta, né, de algas verdes, onde impossibilita a entrada de luz para o fitoplâncton que está na região mais baixa. Eles vão começar a morrer em grande quantidade. Morrendo em grande quantidade, eu tenho grande quantidade de oxigênio ali também e mais matéria orgânica, além da que já estava vindo. Agora eu tenho muito fitoplâncton morrendo. Isso vai favorecer o aparecimento de bactérias para decompor esse fitoplâncton na presença do oxigênio. Essas bactérias então são aeróbias, elas precisam respirar o oxigênio que está ali na água e aí vão começar a consumir a matéria orgânica e vão decompô-la. Quando se multiplicam bactérias aeróbias que consomem o oxigênio, que vai ocorrer aí? Se tem muita bactéria aumentando em um número tão rápido, elas consomem todo o oxigênio do ambiente e começam a matar os crustáceos, pequenas larvas de peixes, os peixes, moluscos, artrópodes que tiver ali dentro, todos os animais. O peixe então vai morrer afogado. Tá? Parece estranho, né? Mas o peixe não respira a água do rio? Não, ele não respira diretamente o oxigênio, aqui H2O. Ele não vai pegar esse oxigênio, ele vai pegar o oxigênio que está dissolvido aí dentro dessa água, que nesse caso foi produzido, mas está sendo consumido. Então o peixe morre afogado. Você vê lá no rio, muito poluído, os bichinhos sobem no desespero para a superfície e ficam com a boquinha aberta lá respirando para puxar água, para puxar o ar. Que eles fazem isso mais eficiente ali embaixo. Então os bichinhos vão morrer, morrendo os peixes e acabando o oxigênio. Aí começa a aparecer agora falta de oxigênio. Isso proporciona o aparecimento de um outro tipo de bactéria, que são aquelas que conseguem viver na ausência do oxigênio. Ana, nesse caso quer dizer sem. Então, bactérias que vão viver sem o oxigênio, elas conseguem então comer todos os outros organismos. A matéria orgânica agora está repleta para elas, né? Então começa a proliferar. E o pior,
que essas bactérias anaeróbias, elas liberam toxinas que deixam o consumo e a vida inviável naquele ambiente. O que a gente chega a dizer que o rio está morto. A morte do rio nada mais seria do que a impossibilidade de se encontrar componentes vivos ali. Você vai encontrar um rio cheio de bactérias anaeróbias agora, bastante um mau cheiro muito forte. Isso houve aqui em Maceió. A gente viu o povo passava de carro, literalmente de carro, pegava assim os peixes, passava e pegava os peixes de morte na beira do rio, todos eles atordoados pela ausência do oxigênio, porque o ambiente estava eutrofizado. Então, recapitule, isso cai bastante no Enem. Quando você vem falando acúmulo de esgoto doméstico, aumento de nutrientes, né, por conta da matéria orgânica em excesso, crescem as algas, aumentam-se as algas, aumenta a produção de oxigênio, mas começa a morrer e começa a impossibilitar a entrada de luz. Algas morrendo, eu vou ter também o crescimento de bactérias que consomem essa matéria orgânica e que usam oxigênio. Elas usando o oxigênio, tiram o oxigênio do peixe, o peixe começa a morrer afogado, crustáceos, camarão, o que tiver ali dentro. Chega um ponto que está sem oxigênio, porque acabou, né, o oxigênio aqui produzido por elas, e agora vem as bactérias anaeróbias para comer todo o resto da matéria orgânica na ausência desse oxigênio, liberando toxinas que causam mau cheiro e que deixam aquele ambiente impróprio até para alguém consumir esses peixes. Muita gente teve problema com consumir aqueles peixes ali naquela região. E aí o rio fica morto. Solução: tratamento de esgoto. Mais da metade da população brasileira não tem acesso ao esgoto tratado. Esse esgoto é lançado diretamente em rio. Além dos problemas das doenças, que já falamos nos outros vídeos aí, né, sobre doenças de protozoárias, verminosas, eu vou ter aí o processo de eutrofização, que leva o rio à morte. Então, tratando o esgoto, vão sobrar os resíduos. Esses resíduos, inclusive, podem ser usados como fertilizantes na agricultura. Essa é uma das melhores medidas, e fiscalizar, né? Derramamento de petróleo. Aí, problema seríssimo, né? O petróleo ele sempre vaza, desde a extração, no refinamento ou mesmo no transporte. A gente vê constantemente acidentes de petróleo no mar, né, na região brasileira. A gente teve ano passado e que ainda continua, né, se agravou de certa forma por conta da pandemia, que impossibilita as pessoas de estarem lá juntas, né, e retirando os novos aparecimentos de manchas de petróleo nas praias. E o problema é que o petróleo, quando ele é derramado, ele vai formar uma crosta em cima, na superfície da água. Então, novamente, é o mesmo esquema. Se tem uma crosta aqui em cima, não entra luz. Se não entra luz, não tem aumento do fitoplâncton, as algas. E olha que o mar é o grande produtor, o mar não, né? As microalgas que existem lá, o fitoplâncton. Então, quase mais de 70% de todo o oxigênio do planeta vem dali. Se eu começo a impossibilitar a entrada de luz, morre o fitoplâncton, morre o zooplâncton, zoo animal, né? Que são plâncton, os zooplâncton seriam aqueles animais que ficam ao sabor das ondas ali, larvas de crustáceos de peixe. Eles morrem, morrendo eles, morre o outro peixinho, morre o peixe maior, o outro peixão, e assim vai. Toda a cadeia alimentar vai sendo prejudicada por conta do derramamento de petróleo, que impossibilita a entrada de luz para o fitoplâncton produzir o oxigênio e o próprio alimento para os outros seres. Além disso, imagina que eu vou ter pássaros mergulhões que vão pescar. Quando esses pássaros mergulham, o corpo todo deles fica contaminado de petróleo. Intoxicações, a impossibilidade de voar, ou mesmo ingestão desse petróleo, tartarugas ingerindo. Então, toda a cadeia alimentar ali fica prejudicada por esse vazamento de petróleo. Solução: fiscalização, né? E, se for o caso, conseguimos trocar isso daqui. Mercúrio. O mercúrio ele é um metal pesado, né? Que ele se acumula no organismo de quem o consumir. E ele foi bastante usado, por exemplo, na indústria do garimpo. Aqui eu coloquei um problema, é que quando o mercúrio ele atinge
o fitoplâncton ou o zooplâncton, quando ele atinge os animais, ou mesmo um ambiente aquático, né? Ele se converte em metilmercúrio, que quando ingerido por seres humanos, ele vai causar distúrbios visuais, distúrbios auditivos, distúrbios locomotores, que podem inclusive levar à morte. No Japão, por exemplo, em 1953, houve um acidente, o mal de Minamata, por conta de um vazamento de mercúrio, né, que foi liberado no rio, e esse mal de Minamata contaminou os peixes, né, contamina o fitoplâncton, do fitoplâncton passa para o zooplâncton e vai subindo na cadeia, contaminando os peixes. As pessoas que consumiram os peixes morreram. Foram mais de 800 pessoas que morreram nesse incidente aí relacionado ao mercúrio, que é um metal pesado, usado muito no garimpo. No Brasil, por exemplo, lá no sudoeste do Pará, na década de 1980, houve um grande garimpo, que foi o garimpo de Serra Pelada. Foi o maior garimpo a céu aberto do mundo. Mais de 100 mil pessoas iam para lá para extrair ouro, né? E todo esse mercúrio era lançado no rio e muitos problemas ambientais aconteceram ainda lá, e ainda existem áreas com gente ainda com sonho de extração do ouro, e os problemas ambientais ali também de contaminação. Magnificação trófica. Aqui a gente vai falar o seguinte: veja que eu estava falando aqui, né, do mercúrio, que ele vai se acumulando. Então, por exemplo, existe um produto, né, o DDT, que é o difenil tricloroetano, o DDT, que é um produto usado na agricultura, assim como os inseticidas, os pesticidas, os herbicidas, os vermicidas, os fungicidas. Se eu repetir aí algo aí, desculpa, é porque é muito ida. Todos esses compostos aí, eles têm a capacidade de se acumular no organismo e ir passando ao longo da cadeia, porque eles são biodegradáveis. Essas substâncias que vão se acumulando ao longo da cadeia vai formar o que a gente chama de magnificação trófica. Então vamos perceber o seguinte: eu forneci isso para o solo. Essas substâncias, elas muitas vezes são arrastadas por conta da chuva para dentro de um rio, contaminou o fitoplâncton. Aí vem o camarãozinho, que já é a parte do zooplâncton, e come. Vem uma piaba e come aquele peixe, ou aquele zooplâncton, né? Aquela piscirica, se eu não me engano, que eles chamam aqui na região. Vem um peixe maior, uma tilápia, por exemplo, e come aquilo. Vem um homem e come a tilápia. Imagina o seguinte: se eu tenho a quantidade de DDT que ela vai se acumulando ao longo da cadeia, imagine que o cara que vai comer o fitoplâncton, ele só come um. Estou falando do camarãozinho. Ele vai comer um fitoplâncton, acumulou a quantidade de, sei lá, de 10x. Estou inventando um valor arbitrário aqui. Aí vem o camarãozinho comer esse fitoplâncton. Ele não vai comer um fitoplâncton, ele come, digamos, 10. Já aumentou 10 vezes aqui. O peixinho que vai comer o camarão come 20 camarões. O cara que vai... Então veja a quantidade como ela vai aumentando aqui. Aqui tem a 10, aqui já aumentou para... Está uma quantidade melhor, para a gente se perder na conta, né? Aqui tem a 2. O cara comeu 10, já tem 20. O cara comeu 20, já tem 40 vezes, né? A quantidade da substância, do DDT, do inseticida, do pesticida, do que seja. O camarada vem então comer isso aqui para um peixe. Um peixe já tem essa quantidade toda. Então, um camarão acumulou isso. Aí o camarão come 10 fitoplânctons. Vem um peixe e come 20 camarões. Ele já tem 40 dentro dele.
Então o camarada vai comer, o homem, né, vai comer o peixe e ele come 2 peixes, ele já tem 80 dentro do organismo dele. Se estiver errado aí a conta, depois você me diz, hein? Eu estou indo rápido aqui. Veja que o processo é de acumulação ao longo da cadeia. Eu chamo isso de magnificação trófica. Quando cair lá na prova, no Enem, no teste, no que seja, quem acumula mais? Quem está mais próximo da base da cadeia ou quem está mais distante? Sempre quem está mais distante da cadeia alimentar. Processo de acumulação, né, sucessiva. Acontece que se eu falar em bioacumulação, eu estou falando da acumulação no organismo. Então, eu comi e tal, estou com 50, né, de um produto aqui tóxico no meu organismo. Isso é a minha bioacumulação. O que tem lá no fitoplâncton, o que tem lá no camarão, o que tem no peixe, pequeno ali, cada um é a bioacumulação dele. Ao longo da cadeia é a magnificação trófica. Quem tem mais ao longo da cadeia? O produtor, o consumidor primário, o consumidor secundário ou o consumidor terciário? Terciário, porque ele vai acumulando um produto que muitas vezes não é biodegradável. Isso pode trazer consequências tão sérias que pode levar inclusive à morte, assim como a gente vê aqui com o mercúrio. A gente pode ter aqui na magnificação trófica substâncias bioacumulantes, além do mercúrio, o cádmio, o chumbo, o zinco. Então, o cuidado aqui é cada vez mais usar menos substâncias que não sejam biodegradáveis e que até porque eles podem sair do solo, arrastados pela chuva e contaminar o ambiente aquático. Poluição do solo ainda aqui, o agrotóxico. Então, os agrotóxicos, eles são substâncias que também se acumulam no organismo. O Brasil, infelizmente, é um dos países que mais aceita os agrotóxicos no mundo. Para vocês terem uma ideia, ano passado foi aprovado mais de 80, mais de 80 agrotóxicos que no mundo estão proibidos. Esse ano, o governo federal, em plena pandemia, aprovou mais 113 na surdina. E esses agrotóxicos tanto serão usados na indústria como na agropecuária, no agronegócio. Acontece que isso provoca problemas sérios de câncer, problemas respiratórios, problemas alérgicos e que ainda muitas vezes se sabe, mas se esconde, porque é uma briga entre as empresas também você liberar isso. Para vocês terem uma ideia, acredita-se que um ser humano, um brasileiro, por ano, ele consuma de 6 a 7 litros de agrotóxicos. Imagina isso. Ah, mas a minha alimentação é bem... Eu sou vegano. Poxa, isso vai estar nos vegetais, sendo lançado no solo. Do solo, eles escoam para o ambiente aquático. E novamente contamina toda a cadeia e vai se acumulando ao longo da cadeia no processo de magnificação trófica. Além de cada um fazer sua própria bioacumulação. O que é que eu poderia fazer para diminuir os problemas relacionados a isso? A gente poderia usar plantas geneticamente modificadas que fossem resistentes a alguma praga, porque eu uso eles para matar as pragas, os pesticidas, os herbicidas, os fungicidas, com o objetivo de minimizar essas pragas. Só que quando eu uso, eu acabo extinguindo outras espécies que seriam predadores naturais. Eu poderia usar uma planta geneticamente modificada, mas e o prejuízo a médio e longo prazo? Que não se tem estudo. E se tem estudo, esse estudo muitas vezes é maquiado. Aí está falando dos organismos geneticamente modificados, né? Que a gente fala deles lá na frente, que são os OGMs, ou transgênicos muitas vezes. Então não se sabe. Uma outra solução é rotação de cultura, legal, agricultura familiar, legal. O agronegócio é o pior, tanto para o solo, quanto para o ecossistema de modo geral, quanto para o país que quer viver disso. De agronegócio. A gente deveria viver investindo em educação, ciência e tecnologia e estar exportando isso daí e não ficar fornecendo sempre matéria-prima para os outros a preço de banana.
Posso também fazer o controle biológico, que falamos lá naquela outra aula sobre relações ecológicas. Só que tem um risco, né? Eu vou botar uma espécie para predar outra. E eu tenho que ter um controle bem executado para que essa espécie predatória não vire uma nova praga ali naquele ambiente. Lixo. O que é o lixo? Lixo é o que não presta. O que é que não presta? O lixo, quando sai da sua casa, é sua responsabilidade. Você jogou o lixo na calçada, ele é seu ainda? Questões a se pensar sobre isso. O cara jogou uma carta de amor. Quem vasculhar seu lixo sabe sua vida todinha ali. E se o cara achar um bilhete da Mega Sena, é seu ou é dele? Já houve problemas relacionados a isso. O lixo, ele continua sendo responsabilidade nossa e muitas vezes a gente acha que saiu da nossa casa e já era, ele sumiu. Não. Lixo é todo resíduo de atividade humana, seja ele sólido ou úmido ou líquido. O lixo ele vai sendo depositado basicamente de 3 formas: no lixão a céu aberto, nos aterros sanitários, ou ele pode ser incinerado. Pensa aí qual desses é a melhor opção. Já caiu no Enem coisa sobre isso. Sempre vai cair algo relacionado. Eu posso ter o lixão a céu aberto, que lembra que eu falei da política nacional de resíduos sólidos no início do vídeo? Essa política nacional de resíduos sólidos, lançada lá em 2010, ela propunha a ideia de que até 2014 acabassem os lixões no Brasil. Aí os caras, os governos, foram lá e protelaram para que isso aí fosse esticado, era até 2014, foi esticado até 2018. E ainda tem um monte de lixão a céu aberto em vários municípios, e municípios que não tem lixão e pega o seu lixo e faz um acordo para botar no aterro sanitário de outro. Aqui em Alagoas tem bastante lixão ainda funcionando. Vamos lá, estou fazendo legal, mas só para a gente entender, mas que isso dá inclusive prisão pessoal ao prefeito, ou mesmo, prisão não, punição, né? Vamos colocar assim, ele vai ser julgado, né? Ou mesmo um inquérito jurídico para a prefeitura que não cumpriu essa regra. Até hoje ainda tem lixões a céu aberto, né, em todo o Brasil. O problema é que eu tenho uma série de substâncias evaporando ali, subindo, né, os gases que vão, os gases do efeito estufa, ratos, moscas trazendo doenças para as pessoas, o próprio mau cheiro. O lixo, quando ele começa a se decompor, ele libera um líquido preto, né, que é aquele chamado de chorume. O chorume, aquele líquido que a gente vê na bolsa, que a gente esquece em casa muitas vezes não, né? Já esqueci. Quando a gente esquece aquilo, aí sai aquele líquido preto, aquilo entra no solo, contamina o lençol freático e vai subir para um rio, né, contaminado. Então o lixão a céu aberto é a pior opção, inclusive hoje ele é proibido. Mas tem. A incineração é outro problema, porque eu vou queimar, eu vou liberar os gases de efeito estufa. Eu compacto, verdade, mas aí eu gero muitos gases de efeito estufa. Fora toda a fuligem que vai nesse processo, causando problemas respiratórios a quem estiver naquela região. Você vê que muitas vezes acontecem incêndios acidentais ou criminosos no lixão e na cidade fica aquele mau cheiro absurdo. Uma outra forma, que aí é a melhor forma, é o famoso aterro, né, sanitário. Você se pegou ali a imagem. O aterro sanitário é você colocar uma manta de plástico, várias camadas de terra por cima e vai cobrindo para impermeabilizar esse solo. O lixo é lançado ali em cima e ele vai sendo compactado. Vai haver um processo de reviragem desse lixo muitas vezes para favorecer a ação das bactérias ali e não se acumular tanto gás, o metano, que pode causar explosões. E o chorume ele é captado, né, para ser tratado depois e pode virar fertilizante na agricultura. Então, a melhor opção para o lixo, o tratamento do lixo, é o aterro sanitário. Agora, o que é que eu posso fazer para diminuir a quantidade de lixo? Veja que um americano, por dia, ele produz 2,5 quilos de lixo. Quantas pessoas tem no planeta? Já passamos disso aqui, ó, de 7,7 bi.
Imagine se todo mundo quiser viver o sonho americano e quiser viver gastando e consumindo feito americano. Cada pessoa produzindo 2,5 kg de lixo. A quantidade gerada. Absurdo isso, né? Então, a melhor forma é você repensar antes de consumir, aí vai levar você a diminuir o consumo. Você vai reduzir o consumo, você vai reutilizar, repensar, reduzir, reutilizar e reciclar. Basicamente a gente poderia se reter esses 4 R's aqui. Repensando, você acaba consumindo menos e aí você não se vende. A imagem que nos vende é que você precisa comprar. A gente fica num ciclo vicioso, achando que nossa felicidade está relacionada a gastar e esquecendo que é família, é amigo, a coisa mais importante aí no processo. Toda vez que você compra, para um pouquinho, senta aquela satisfação, aí surge um outro, senta, eu quero aquele outro produto. É o que eles fazem chamar de obsolescência perceptiva. Eles fazem você perceber que seu produto é menos que o outro, valioso, que o seu colega tem, e aí você quer o igual, o melhor que o dele. Outra coisa é fazer você comprar um novo celular, por exemplo, quando o seu ainda está funcionando. É a obsolescência planejada. Eles programam, ou melhor, a obsolescência programada seria fazer quebrar ligeiro aquele produto para você comprar outro. E a obsolescência perceptiva é fazer você querer um outro, mesmo o seu funcionando, simplesmente pela ideia de comprar para lhe levar à felicidade, à falsa felicidade. Então, reduzir o consumo, reutilizar. Vejam bem, quando eu pego uma garrafa em casa, às vezes tem gente que pega uma garrafinha de algum perfume, de alguma coisa, e fica usando aquilo como um enfeite. Faz um artesanato, pega a garrafa plástica, faz uma árvore de Natal, faz uma pecinha, um carrinho, alguma coisa. Eu estou reutilizando. A reciclagem é um processo industrial. Então eu pego aquela garrafinha, vou lá, macero aquilo numa empresa e aquilo vai ser entregue a uma indústria, uma fábrica, que eles derretem, pegam aqueles lingotes. Lingote é aquele negocinho da latinha que a gente abre, aquele negocinho, aquele ferrinho que a gente puxa para abrir a latinha, aquele é lingote. Aqueles lingotes são usados na reciclagem para produzir novos materiais. Então, reciclagem é um processo industrial, reutilização é um processo, vamos dizer assim, caseiro. Então, se a gente pensar em reduzir, a gente diminui em grande a quantidade de lixo que é produzido no planeta. Vou evitar de contaminar todos os ambientes, porque isso pode ser arrastado para a água. Imagina a quantidade de lixo que é liberado no rio, que vai parar no mangue, que vai parar nos mares, e aí não vou ter apenas a questão do derramamento de petróleo como os maiores acidentes marinhos. Há o problema do lixo também, lançamento de plástico que acaba sendo ingerido por muitos animais e provoca asfixia, e o próprio lixo, porque ele vai parar no mar. Então a gente repensando, reduzindo o nosso consumo, reutilizando, reciclando e fazendo aquilo que eu falei no início da logística reversa, que foi instituída pelo Programa Nacional de Resíduos Sólidos, de que as empresas são responsáveis para receber de volta aquilo que produziram e sobrou de resíduos. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula. Como sempre, a ideia é compartilhar com vocês o conhecimento, fazer a gente perceber que mudar o planeta não é só atitude nossa, é atitude dos governos. A gente tem que fiscalizar, tem que cobrar. O nosso país, o nosso povo precisa ser mais amado, precisa ser mais valorizado, porque a gente tem muito a crescer. A gente não deve aceitar essa imparcialidade, essa falta de planejamento, essa falta de coordenação dos governantes federais em deixar que as empresas tomem conta e que o nosso ambiente, que a nossa qualidade de vida sempre seja diminuída. Beleza? Poluição do solo, poluição do ar, poluição da água, cai bastante no Enem. Dê uma revisada. Qualquer coisa, vamos fazer uns exercícios aí depois, para dar uns treinos e ficar mais afiado. Viu? Tamo junto, valeu, beijão, fui.